Ela acredita que precisa protegê-lo das más influências, das garotas erradas. Por isso, decide permanecer sempre ao seu lado. Em sua imaginação, já enxerga um futuro em que Masato é seu namorado particular. Só de pensar nisso, ondas de felicidade percorrem seu corpo. Enquanto se perde nesses pensamentos, ela lhe envia uma mensagem. Masato responde com um adesivo de agradecimento. Kumi sente-se mais determinada do que nunca. Ela vai proteger Masato das outras garotas e, quem sabe, começar a avançar um pouco, pois realmente deseja que ele seja seu namorado. Ainda assim, o medo da rejeição persiste, então decide ir devagar, com calma. Enquanto lhe oferece almoço e companhia nas aulas, começa a refletir. Ela nem sequer sabe que tipo de comida ele gosta. Masato é diferente de todos os outros ali. O tempo na escola não é suficiente para conhecer tudo sobre ele. É por isso que decide convidá-lo para sair e comer juntos. Sua mente já imagina uma reserva em um restaurante. Ela se sente genuinamente feliz. Mais tarde, quando Masato menciona os amigos dela, Kumi só quer passar tempo com ele. Ela garante que encontrará suas amigas no clube. Mas quando Masato insiste gentilmente mais uma vez, ela começa a se questionar. Por que ele não quer ficar com ela? Ela pergunta o motivo. A palavra escapa mais alto do que pretendia. Masato parece surpreso. Ele diz que talvez ela não se sinta confortável ao lado dele. Kumi para e pergunta. Existe outra garota com quem você queira ir? Seu cérebro entra imediatamente em modo detetive. Os pensamentos disparam. Talvez Masato tenha outra amiga. Talvez ela seja ainda mais bonita. Kumi não quer ser deixada de lado. Mas então ele balança a cabeça e diz que não há mais ninguém. Na verdade, ele está feliz por ter uma garota bonita sentada ao seu lado. E que não tem outros amigos. As palavras explodem dentro dela como fogos de artifício. Garota bonita? Ela precisa de confirmação. Você acha que eu sou fofa? Pergunta. Masato responde sem hesitar. Sim, claro. Você é muito fofa. As bochechas dela ficam intensamente vermelhas. Alguém acabou de chamá-la de fofa. Ela sorri, levando a mão ao rosto. A pessoa por quem ela é apaixonada a chamou de fofa. É um momento que ela jamais esquecerá. As aulas terminam e cada um segue seu caminho. Kumi caminha pensativa, achando que talvez não devesse ter feito aquelas perguntas estranhas em sala. Nesse instante, uma amiga do clube de badminton aparece. Ao ver sua expressão, ela provoca, perguntando o que há por trás daquele olhar apaixonado. Kumi rebate, envergonhada, dizendo que não é nada. Mas a amiga sorri maliciosamente e insiste, perguntando quando ela vai apresentá-la ao garoto. Afinal, haviam prometido compartilhar novidades sobre garotos. As perguntas não param. Kumi junta as mãos e se desculpa, dizendo que não pode apresentá-lo. Quando a amiga pergunta o motivo, Kumi apenas pede desculpas novamente. No fundo, ela sabe a verdade, não quer dividir Masato com ninguém. A amiga mal consegue acreditar. Ela a encara, chocada, dizendo que jamais imaginou ver Kumi se curvar diante dela e dizer algo assim. Ainda assim, deixa passar, com a condição de que Kumi a mantenha informada sobre outros garotos. Kumi concorda. Aquilo soou menos como uma promessa e mais como um desafio lançado por uma rival invencível. Então, a amiga abraça, toca nela de forma estranha e brincalhona, e declara que será ela quem arrumará um namorado primeiro. Ela incentiva Kumi com entusiasmo, dizendo para dar o seu melhor. Kumi reflete sobre seus sentimentos. Desde que se apaixonou por Masato, a vida parece mágica, como se tudo brilhasse com faíscas. Tudo parece bom. Mas sempre que outras garotas se aproximam dele, algo a incomoda. Isso a faz sentir que talvez não seja suficiente. Por Masato, ela faria qualquer coisa, e agora percebe algo novo sobre si mesma, ela é uma pessoa ciumenta. Seus pensamentos continuam girando em torno dele. Enquanto isso, à noite, Masato joga basquete, pensando em voz alta. Ele se pergunta o que deu em Kumi naquele dia, mas ao lembrar do sorriso alegre dela, sente-se satisfeito. É então que outra garota aparece. Ela se aproxima e o chama, dizendo que, se outra garota entrar na vida dele, ela não vai gostar nem um pouco. Ela fala como alguém fazendo uma ameaça da máfia, só que com delineador extra.
Masato não consegue jogar basquete tranquilamente neste mundo, porque a população feminina é esmagadoramente maior. Às vezes, ele se sente como a última figura de ação em edição limitada em uma loja cheia de colecionadores. Komi também não permite que ele entre para o clube dela, pois não quer que Masato se envolva com mais ninguém. Enquanto pensa em tudo isso, Masato de repente percebe que não está sozinho. Uma voz o chama por trás. É J.C. Yuka, membro do clube de basquete. Ele se vira e fala com naturalidade, chamando-a de garotinha e dizendo que ela chegou um pouco tarde. Ofendida, Yuka rebate imediatamente, dizendo que não é mais uma criança. Ela informa, cheia de orgulho, que agora está no ensino fundamental segundo, como se tivesse acabado de desbloquear uma assinatura premium da vida. Masato se lembra de que conheceu essa garota pouco depois de ser transportado para esse mundo. Aquela quadra de basquete era o melhor lugar que ele havia encontrado para treinar, mas antes dele, Yuka também costumava praticar ali. Ele recorda que, quando se encontraram pela primeira vez, Yuka cedeu o espaço sem hesitar. Na segunda vez, fez o mesmo. Mas na terceira, ela o desafiou para uma partida. Foi assim que começaram a se aproximar. Eles jogaram uma partida amistosa, decidindo que o vencedor ficaria com a quadra. Masato acredita que sua altura lhe dá vantagem, mas sabe que Yuka é uma jogadora habilidosa. Quando ela crescer um pouco mais, com certeza será capaz de derrotá-lo. Enquanto jogam juntos, Yuka de repente diz que desenvolveu uma estratégia secreta naquele dia. Ela começa a se mover com habilidade, roubando a bola de suas mãos como alguém que treinou bastante. No momento em que ela se prepara para avançar e marcar a cesta, seus pés se embolam e ela cai. A gravidade estava claramente do lado de Masato naquele dia. Ele mergulha rapidamente por baixo dela, impedindo que se machuque. Os dois acabam em uma posição extremamente constrangedora e percebem isso ao mesmo tempo. Masato pede para ela se afastar, e quando Yuka presta atenção, percebe que está sentada em uma posição nada apropriada. Em choque, ela salta para trás e desmaia. O chão a acolhe como um estagiário exausto desistindo da vida. Enquanto Yuka permanece inconsciente, seus pensamentos retornam ao passado. Ela se lembra de que aquela foi a primeira vez que teve uma conversa de verdade com Masato. Cerca de um mês antes mesmo de conhecê-lo, suas amigas haviam perguntado se ela estava namorando um garoto chamado Shoya. Sua amiga Rika respondeu que sim e perguntou o que Yuka achava dele. Envergonhada, Yuka ficou em silêncio, pois nunca havia se declarado para ninguém. Para ela, todos os garotos de sua turma ainda eram apenas crianças. Naquele momento, alguns meninos atrás dela começaram a provocá-la, dizendo que ela usava sutiã na escola. A conversa tomou um rumo estranho, focada no sutiã dela, já que Yuka era mais alta do que todos eles. Yuka sabia que ninguém da sua classe se interessava por ela, principalmente por causa da sua altura. Mas naquele mundo, esse tipo de coisa era normal. Ela ignorou completamente os comentários, sabendo que aquilo não tinha nada a ver com ela. Seus colegas frequentemente zombavam dela por jogar basquete, mas ela não ligava e simplesmente ia embora. Ela sabia que suas amigas haviam entrado no clube apenas para se aproximar de garotos, mas ela queria jogar de verdade. Queria vencer o maior número de partidas possível. Certa vez, quando suas amigas a chamaram de pervertida, ela ficou completamente sem reação. Tentou calar uma delas, mas a garota continuou, dizendo que todo mundo já sabia que Yuka sorria enquanto lia livros obscenos. Chegou até a afirmar que tinha visto algo suspeito debaixo da cama dela. Nesse ponto, Yuka tapou a boca da amiga, pensando que era óbvio que ela era uma garota e se interessaria por homens. Ela começou a pensar que, se algum dia encontrasse um garoto legal fora de sua turma, com certeza gostaria de ficar com ele. E então foi quando viu Masato na quadra de basquete. Ele estava jogando sozinho. Ela ficou surpresa. Como um garoto podia treinar sozinho daquele jeito? Só tinha visto algo assim em filmes ou vídeos. Nunca havia visto um menino jogar tão bem. Observando sua partida, ficou profundamente impressionada. Então, seus olhares se cruzaram. Yuka congelou. Parada ali, não conseguiu deixar de admirar a beleza de Masato. Nesse momento, ele disse que já havia terminado por aquele dia e que ela poderia usar a quadra. Ela ficou chocada com a gentileza dele. Ele havia oferecido o espaço só porque ela tinha chegado ali.
Mas, se ele fosse embora, talvez ela nunca mais o encontrasse. Uma cerimônia imaginária de condecoração por bravura aconteceu na sala de reuniões de sua mente, e ela criou coragem para ir falar com ele. No entanto, conforme se aproximava, seu cérebro entrou em curto-circuito com pensamentos demais, e ela acabou não dizendo nada. Quando Masato avisou que estava indo para casa, ela apenas ficou ali parada, pensando no quanto tinha sido idiota. Ela disse a si mesma que não iria desistir e acreditou que, com certeza, o encontraria novamente. Alguns dias depois, faltou à orientação do clube e correu até a quadra de basquete. Suas amigas se perguntaram o que tinha dado nela. Ao chegar à quadra, ofegante e sem fôlego, viu Masato praticando outra vez. Ela ficou surpresa, achava que ele não voltaria. Observando o jogo dele mais uma vez, sentiu-se profundamente impressionada e entrou na quadra. Masato a reconheceu, e ela ficou radiante por ele se lembrar dela, mesmo tendo passado tão pouco tempo juntos. O que era ainda mais impressionante, considerando que ele mal conseguia lembrar o que tinha comido no café da manhã. Querendo se aproximar, ela o desafiou para uma partida, mas logo percebeu que talvez tivesse sido um erro. O excesso de pensamentos começou a tomar conta. Ainda assim, Masato disse que também queria jogar com alguém, apenas a avisou de que a partida não seria fácil para ela. No fundo do coração, Yuka sentiu que Masato era realmente gentil. Eles começaram a jogar juntos e se divertiram muito. Aproveitaram cada momento da partida, e ela desejou que aquilo nunca acabasse. Após o jogo, ela se ajoelhou para recuperar o fôlego e agradeceu a ele. Mesmo sem ter vencido uma única partida, Masato olhou para ela e disse para não se esquecer de se hidratar. Foi então que Yuka percebeu que tinha esquecido de levar algo para beber. Masato ofereceu a própria garrafa, que já estava aberta. Ela recusou no começo, mas acabou cedendo depois que ele insistiu. Ao segurar a garrafa, entrou em pânico. Aquilo parecia um beijo indireto, afinal, os lábios de Masato já tinham tocado ali. Por um instante, ela pensou em ligar para a central de emergências e dizer: "Oi, sim, eu cometi romance sem querer." Ela temia que, se Masato percebesse seu comportamento estranho, nunca mais voltaria. Mas estava com sede, então se forçou a agir normalmente enquanto bebia. Ao levar a garrafa aos lábios, tudo em que conseguia pensar era em Masato, seu rosto bonito, suas atitudes, tudo. Sua mente repetia cada detalhe sem parar. Tudo nele parecia irresistível. Enquanto isso, a equipe do cérebro dela organizava uma maratona de Masato 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem intervalos comerciais. Quando finalmente conseguiu se libertar dos próprios pensamentos, percebeu algo ainda pior do que o beijo indireto. Ela estava sentada sobre o abdômen definido de Masato, com as mãos apoiadas em seu corpo. Ao notar isso, ficou completamente chocada e confusa, sem entender como aquilo tinha acontecido. Quando recobrou a consciência, ficou surpresa ao ver Masato ao seu lado. Disse que estava bem, mas se preocupava com o que ele poderia estar pensando. Pediu desculpas, mas Masato garantiu que não havia problema algum. Ele a lembrou de que estava ficando tarde e que ela deveria ir para casa. Ao ouvir isso, Yuka pensou em como finalmente tinha conseguido passar um tempo com Masato, e agora aquilo estava acabando. Antes de ir embora, ele disse que voltaria na semana seguinte e que ela deveria treinar bastante até lá. No coração de Yuka, parecia que ele tinha se aproximado muito dela. Masato então lhe entregou a própria toalha, dizendo que tinha outra e que ela podia ficar com aquela. Yuka olhou para a toalha e sentiu uma felicidade indescritível. Em sua mente, já estava planejando o casamento deles na quadra, com a toalha servindo como porta-alianças. Enquanto Masato se afastava, ele disse que ela tinha jogado muito bem naquele dia e que, com um pouco mais de confiança, poderia ir ainda melhor. Finalizou com um animado até a semana que vem e foi embora. Yuka ficou sentada ali, pensando que Masato tinha dito exatamente o que ela sempre quis ouvir. Sentiu que seu coração agora pertencia completamente a ele. Pressionando a toalha contra o rosto, começou a cheirá-la, apreciando profundamente aquele aroma, um cheiro que nunca havia sentido antes. Se toalhas tivessem sentimentos, aquela já teria pedido uma ordem de restrição. Emocionada, ela pediu desculpas em silêncio a Masato, pensando que era uma garota má. Enquanto isso,
durante seu turno de meio período, Masato recebe uma mensagem informando que alguém havia pedido para vê-lo. Quando chega ao local, encontra uma nova garota chamada Esther à sua espera. Com a entrada dela, um novo capítulo da vida de Masato começa. Já sua amiga Miki sugeriu que, naquela noite, fossem a um bar de acompanhantes masculinos, onde haveria muitos rapazes bonitos. Miki prometeu a Sarah que ela se divertiria. Sarah não queria ir, mas como Miki sempre a apoiou, acabou concordando, afinal, sofrer emocionalmente sozinha estava ficando entediante. Miki ficou animada e achou que Sarah só estava sendo modesta. No bar, Sarah percebe quantos homens bonitos há ali, mas se senta de lado, pensando que talvez consiga melhorar o humor. Começa a refletir sobre como é patético mulheres pagarem para conversar com homens daquele tipo. Ela se chama de uma pessoa horrível por estar ali. Sentada, sente vontade de ir embora. Mas quando Mickey chama um rapaz, Sarah se surpreende com a forma como ela age. Nunca tinha visto esse lado da veterana. Em meio à multidão de homens atraentes, Sarah permanece sentada, se perguntando se talvez consiga aproveitar um pouco. Seus pensamentos vagam, questionando por que as mulheres, incluindo ela mesma, fazem esse tipo de coisa. Enquanto isso, Mickey chama um rapaz chamado Yusei, e Sarah pensa em quantos homens bonitos estão ao redor. Ela fica ali, quieta, achando-se uma mulher entediante e se perguntando por que veio. Ainda assim, nutre a esperança de conseguir se divertir. Nesse momento, uma voz interrompe seus pensamentos. Masato se apresenta, e ela fica imediatamente impactada por sua beleza, como um anjo. Ele pergunta o nome dela, e ela hesita antes de responder. Quando ele a elogia, Sarah fica sem reação diante de tanta gentileza.